Olá, pessoal! E aí, galerinha, como que vocês estão? Vocês estão se cuidando? Estão ficando em casa? Enquanto as aulas presenciais não voltam, né? Esse vai ser o meio que a gente vai ter que se comunicar por um tempinho, tá? Então, ó, eu tô gravando esse vídeo aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre esse novo conteúdo das atividades que o pai, a mãe, a responsável foi buscar na semana passada e para explicar um pouquinho sobre as atividades que vocês vão ter que fazer durante esses 15 dias, tá bem? Então, ó, o tema da aula de vocês hoje, do 9º ano, é sobre a Guerra dos Canudos e o cangaço. Sim. Então, gostaria que vocês... Desculpa um pouquinho a falta de ar, pessoal. É que eu fui ali pegar um negócio, voltei meio correndo, mas vamos continuar, tá? Então, ó, eu gostaria que vocês pegassem a folhinha de vocês, tá? Peguem ela e vão acompanhando o textinho enquanto eu for explicando, beleza? Eu vou ler um pouquinho, vou dar uma contextualizada, tá? Então, vamos lá. Como a gente sabe, a Guerra de Canudos foi um dos movimentos de contestação da Primeira República. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico desse período, tá? Só para ajudar vocês a se localizarem. Se lembram nas últimas aulas, ou se não lembrarem, vamos dar uma recapitulada, que nós estudamos um pouquinho sobre o processo de independência, sobre a questão da proclamação da República também, né? E aí, durante esse período, foi um período de muita fragilidade. Por quê? A República ela foi proclamada porque o regime monárquico ele já estava bastante desgastado. E ele não contava mais com as forças sociais, com os apoios que ele tinha antes. Além de ter também uma estrutura bem conservadora. Então, era um momento de muita fragilidade. Nós tínhamos, apesar da proclamação da República lá em 1889, não era um momento já de consolidação, não era uma república forte, porque nós tínhamos grupos ainda que apoiavam a monarquia, nós tínhamos grupos que apoiavam a república, e é claro que nós tínhamos também grupos que estavam insatisfeitos com os dois lados, o que entra um pouquinho no assunto da Guerra de Canudos. Como vocês podem ler aqui na folhinha de vocês, está apresentando alguns tópicos que dão uma certa contextualizada do que foi a Guerra dos Canudos, como que era esse Nordeste do final do século XX, tá? Tinha muita fome, a fome na região nordestina era uma coisa muito constante, tá? Principalmente porque faltava muito emprego, então era algo que deixava os sertanejos, que é a nomenclatura que a gente utiliza para esse povo que vivia no interior do sertão nordestino, eles estavam muito insatisfeitos, tanto com a república, tanto com a monarquia, porque, no geral, era um grupo social bastante marginalizado e bem esquecido por todos esses atores da classe dominante. A seca também foi um fator muito contribuinte que ajudou a fomentar estas revoltas, né? A seca na região do Agreste e do Sertão, eles ficavam meses e meses sem chuva. Imagina, a gente fica aqui 3 meses, né, nesse período de outono, inverno, e a nossa garganta, os nossos pulmões já não aguentam. Agora imagina ficar meses sem chuva, o que neste caso era uma inconsistência também na alimentação, porque dificultava a criação de gado e também trazia problemas para a agricultura. Então a seca era realmente, ainda é uma questão bastante problemática no interior do sertão nordestino. Nós temos, é claro, o descaso dos governantes com a população da região, né? Mas isso a gente sabe que não é algo típico dessa época. E o autoritarismo e violência dos proprietários rurais. Por quê? O coronelismo, que é uma forma política que vocês viram lá na atividade anterior, foi criado durante a época do Império, sim, até porque eles ganharam muita força com a guarda armada, que proporcionava, além de um poder político, econômico, mas também, de certa forma, militar para esses latifundiários. Então, o sertão nordestino, apesar de já ser um período de
de república, né, em âmbito nacional, em questão nacional, o coronelismo ainda era muito presente, tá, nesta região. Então, a violência dos proprietários rurais também era uma coisa que os sertanejos tinham que lidar diariamente. O desemprego, como já havia mencionado antes, e o fanatismo religioso. O que acontecia nessa época? Foi uma época que a questão religiosa, ela marca o início dos desentendimentos entre o clero e o Estado monarca, ou seja, na época que tinha monarquia. Mesmo que os padres tivessem certos privilégios, né, durante o Império, eles ainda eram muito subordinados ao poder do imperador. Então, a questão religiosa sempre foi algo bem complicado durante este período, tá? E quando a gente está falando aqui desse movimento, desse fanatismo religioso, a gente tem que mencionar também um pouquinho sobre essa questão do movimento messiânico. O que é esse movimento messiânico? Ele se caracteriza pela liderança de um Messias, ou seja, essa pessoa, ela vai ser como se fosse um mediador entre o céu e a terra. E aí ele vai mediar, ele vai liderar um grupo de pessoas. Geralmente, esse movimento, ele aparece em regiões onde as pessoas não têm mais possibilidade de satisfazer as suas necessidades mínimas, o que é algo que a gente percebe neste contexto, né? Como eu mencionei, os sertanejos, essa população bem pobre do interior nordestino, principalmente aqui na Bahia, que é o caso que a gente está estudando, eles viviam com o desemprego era constante, a seca também, eles sofriam violência desses proprietários rurais. Então, foram todas as características que contribuíram para a ascensão desse movimento messiânico, tá? Então, esse Messias, ele é visto como o enviado de Deus e ele promete a transformação de um mundo e a vitória do bem sobre o mal, que é algo que as pessoas esperavam, tá? E em troca, o que ele exige? Uma vida santificada pela penitência, trabalho e luta contra o anticristo. Mas, resumindo, esse Messias, ele tem que ser um líder carismático e é com seus apelos místicos, com essa ideologia, esse dogma da vitória do bem com o mal, ele promete restituir a ordem econômica e social, né, que é uma harmonia original descrita pela Bíblia. Então, era um apelo que os sertanejos eles encontraram muito na figura do Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro vai ser a nossa figura central na Guerra dos Canudos, que vai se dar lugar, né, no Arraial de Canudos, que fica lá no interior da Bahia. Só um minutinho, pessoal, que eu vou tomar uma água, tá? E a gente já vai continuar. Então, para recapitular, o cenário nordestino no final do século XIX é de uma pobreza extrema e é aí que esses movimentos de fanatismo religioso, esse movimento messiânico, surgem com a promessa de uma melhora nas condições de vida da população. E a pessoa que vai estar centrada neste movimento, neste culto, vai ser o Antônio Conselheiro, ok? Aí aqui, ao longo da atividade de vocês, vai estar falando mais um pouquinho sobre a economia, que eu falei já, que é uma economia pautada na criação de gado, né, e de agricultura. O couro era muito utilizado para fazer vestimentas. E aí, vamos para as causas do conflito, sim. Então, vamos lá, para as causas do conflito. O que gerou esse conflito? O que acontecia lá? Era um período que, como eu disse, de muita incerteza e muita revolta, tá? Como a República ainda, ela tinha acabado praticamente de nascer, de ser instituída ali, então qualquer movimento de contestação já era enxergado pelos republicanos como um movimento monarquista ou então um movimento contra a ordem. Então não era algo muito aceito, tá? Como eles estavam ainda
constituindo a República, então estes movimentos eles não foram muito bem-vindos. E aí, o que aconteceu para que a Guerra dos Canudos eclodisse, que foi basicamente um dos conflitos mais sangrentos da história do Brasil, principalmente durante este período de conflitos? O que aconteceu? O governo da Bahia não aceitou a autonomia da comunidade de Canudos, tá? Principalmente com relação ao não pagamento de impostos. Eles tinham que pagar esses impostos caríssimos, eles viviam uma vida de miseráveis, então é claro que eles não aceitaram continuar pagando um monte de taxa para o governo, sendo que eles não tinham nenhum tipo de devolutiva, né? E aí eles acusaram, como eu havia dito, Canudos como sendo um palco de apoio monarquista, justamente pelo fato da República ter sido recém-instaurada, né? Então, por ser nova, qualquer menor insatisfação que se demonstrasse ali era vista como algo de apoio à monarquia. Só que, na verdade, os sertanejos de Canudos, eles pouco se importavam com que era o partido político governar esse país. Eles realmente não ligavam. O que eles defendiam era o arraial de qualquer força que se opusesse ao conselheiro, entendeu? O partido deles era o Antônio Conselheiro, que é a figura messiânica que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, para eles não estavam defendendo monarquia, não estavam defendendo república, eles estavam defendendo o seu líder religioso, que foi Antônio Conselheiro, certo? Então, o que nós tivemos? Nós tivemos vários conflitos militares, porque, como eu havia dito para vocês, foi um conflito, bem sangrento, envolveu diversos encontros militares entre a população sertaneja e o exército, por exemplo, ou então pessoas que estavam amando da República. Tivemos 3 expedições militares, a população sertaneja bravamente resistiu à maioria deles, porém terminou com o massacre da população de Canudos, porque, gente, ninguém podia, né, com o poderio bélico, com o poderio militar do exército da República. Então eles foram massacrados, morreram muitos sertanejos, assim, muitos mesmo. Então foi algo bem triste e bem sangrento. E aí, aqui como vocês podem acompanhar na folhinha de vocês, está falando sobre o significado de Canudos, tá? Então, foi um movimento que ficou conhecido como um marco de resistência e luta social contra as injustiças da população nordestina. Então, era um povo que estava defendendo o partido X, que estava defendendo o partido Y? Não, era um povo que estava se defendendo. Eles estavam se defendendo das injustiças sociais, econômicas e políticas que sofriam constantemente, todos os dias, pelos coronéis, pelo governo recém-instaurado federal, tá, né, pela República. Então, era um povo esquecido por Deus, vamos dizer assim, e que tivemos a figura do Antônio Conselheiro, que foi muito emblemática. Ele vinha com um discurso de defesa do Arraial de Canudos, de defesa da população nordestina, da luta contra as injustiças, né? Ele se colocou como este líder que defendia essas pautas. Então, a população viu nele como uma pessoa, poxa, esse é o primeiro que está defendendo o meu lado, por que eu não vou defender ele? Então, é por isso que nós tivemos essa movimentação, né, em torno da figura do Antônio Conselheiro, porque ele foi, de fato, uma pessoa muito importante nessa luta. Os beatos dessa época, eles nem sempre eram ligados à igreja, eles se denominavam missionários, né? Então, a aparência estranha e a vida de penitente, né, que o Antônio Conselheiro levava, causava, assim, admiração e respeito, ao contrário dos padres, que o povo carente geralmente recorriam a eles, só que eles não tinham a mesma devolutiva.
tá? Então, esse estranho peregrino, ele demonstrava total apego aos prazeres materiais. Ele vivia de esmolas, ele se alimentava somente necessário, dormia sobre o chão. Então, ele realmente vivia essa vida de penitente, o que acabou atraindo um pouco mais a população mais pobre, a população nordestina. Eles enxergavam o Antônio Conselheiro como uma pessoa normal, assim como eles eram. Tudo bem, pessoal? Tudo certo até aqui? Espero que sim. Então, no meio desse bololô todo, surgiu outro movimento, que é o cangaço. O cangaço, ele surgiu também no final do século XIX, tá? Início do século XX, ali na região nordestina. E aí, dentro desse contexto histórico, como vocês podem acompanhar aí na folhinha de vocês, a região Nordeste, ela perdeu um pouco do prestígio nacional desde o período colonial. Por quê? Lá no período colonial, o Nordeste, ele era o boom, assim, porque exportava muita cana, né? Tinha muita plantação lá e eles contribuíam muito com a economia. Só que desde o surgimento do café, a economia acabou se deslocando para cá, para o Oeste Paulista, né? Para São Paulo, principalmente para o interior de São Paulo. E aí, com isso, o Nordeste acabou perdendo um pouquinho esse prestígio econômico. E aí, no decorrer do Império, esse desprestígio aumentou mais ainda. E aí, havia também um distanciamento muito grande dos latifundiários da população pobre. É claro. Então, o que vai ser o cangaço, né? Ele vai ser composto por esse grupo de sertanejos que, então, sem perspectivas, tinha poucas opções de sobrevivência. E aí, uma delas era o cangaço. O que caracteriza o cangaço? Ele eram grupos armados, tá? Que assaltavam fazendas, pilhavam armazéns, eles exigiam dinheiro e alimento dos grandes proprietários. Então, foi basicamente um grupo de sertanejos que se via ali acuado por essa ordem econômica, por essa ordem política, que esquecia a população mais pobre, mais favorecida, né? Que esquecia os sertanejos. Então, eles foram lá e decidiram fazer justiça com as próprias mãos, basicamente. A gente pode perceber nos utópicos aqui que fala sobre uma perspectiva do historiador Eric Hobsbawm, tá? Ele descreve o movimento cangaço que ele denomina como banditismo social. Segundo ele, é uma forma bastante primitiva de protesto social organizado. Assim, o cangaço pode ser entendido como uma forma de banditismo social devido às injustiças vividas pela população pobre nordestina. Então, é isso que eu falei para vocês. Durante esse período que o sertanejo se via sem perspectiva, sempre à mercê, à revelia destes coronéis, ele se uniu, né? A união faz a força, se armaram e começaram a assaltar essas fazendas, exigir dinheiro e alimento desses grandes proprietários rurais. E aí na folhinha de vocês vai estar escrito que nós temos 3 tipos de cangaceiros. Quais que são os primeiros? Vamos lá. Eles eram mercenários, que trabalhavam para os latifundiários e combatiam os cangaceiros considerados pela elite agrária como bandidos. Então, eles eram cangaceiros que combatiam cangaceiros. O segundo tipo, eles eram mercenários que trabalhavam para políticos da região. Então, aqui eles vão defender mais os direitos políticos. E o terceiro eram os bandidos reprimidos, ou seja, os sertanejos. E eles eram inimigos públicos, eles saqueavam e roubavam e viviam a própria sorte. Não eram mercenários, tendo em vista que não possuíam patrões. Então, eram esse grupo de sertanejo armado que saía saqueando as fazendas, tá? E aí nós vamos encontrar com a figura bem conhecida, provavelmente o cangaceiro mais conhecido da história, que é o Virgulino Ferreira da Silva. Ele é mais conhecido como Lampião. Sim, Lampião era pernambucano. Ele ficou muito conhecido pela sua crueldade, ganhando o apelido de Rei do Cangaço, tá? Antes do Lampião,
Tinha um outro líder cangaceiro, que era o Antônio Silvino. Ele havia dominado essa região, provavelmente da época de 1896 até 1914. E aí os cangaceiros, ainda que de uma forma assim inconsistente, eles se rebelavam contra a situação opressiva e miserável do sertão, embora se utilizassem sim de uma justiça particular, ou seja, aquela justiça feita pelas próprias mãos, tá? O rei do cangaço, ele tinha uma mulher também bem conhecida, que era Maria Bonita. Ambos foram mortos junto com o seu grupo numa emboscada em 1938, durante o governo do Getúlio Vargas, num período que a República já estava mais assentada, tá? E aí, aqui nos outros tópicos, vai estar falando mais um pouquinho sobre esse fenômeno cangaço, que ele foi extinguido, é claro, devido às mudanças nas condições sociais no país. Ou seja, o Nordeste foi tendo uma melhora, ele foi sendo visto, né, a partir dessas revoltas, né? Porém, o movimento cangaço permitiu o desenvolvimento de várias obras, como, por exemplo, o famoso filme O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, e também A Seara Vermelha, da Jorge Amado. Depois eu vou estar até disponibilizando para vocês o link do filme no YouTube, do Alto da Compadecida, para que vocês possam assistir. Eu não sei se alguns de vocês já assistiram ou não, mas é muito legal, muito incrível, vale super a pena, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a revolta da vacina, ok? O que foi a revolta da vacina? Ela aconteceu no Rio de Janeiro, que também foi outro movimento de contestação, tá? Qual que foi o contexto histórico desse movimento que aconteceu lá no início do século XX? Na cidade do Rio de Janeiro, já era uma cidade bem populosa, já tinha cerca de 800 mil habitantes e tinha muitas doenças. Como tinha muita gente aglomerada e o sistema de saneamento básico e de higiene não era muito eficaz, então tinha muitas doenças como tuberculose, febre amarela, peste bubônica, malária, tifo, cólera e varíola. Dá até uma palpitação, né? Vivendo nesse período epidêmico, ter esse monte de doença aí no Rio de Janeiro no início do século XX dá um negócio, eu sei que em mim dá. Enfim, e aí o presidente Rodrigues Alves, ele tentou modernizar um pouco a cidade para controlar essas epidemias, né? E ele iniciou o quê? Uma série de medidas de reformas urbanas, melhorar um pouco o saneamento básico, né? Trazer, na verdade, isso para a cidade, tirar esses esgotos abertos que tinha muito. Então ele foi tentar modernizar um pouco a cidade. E aí nessas reformas, diversos cortiços, que eram as casas dessa população mais pobre que vivia no Rio de Janeiro, foram destruídos ou então eles foram realojados. E aí muitas pessoas tiveram que subir no morro, tiveram que morar no morro, dando início, ou na verdade reforçando este processo de favelização, porque a gente sabe que começou quando foi assinada a Lei Áurea, né, que os negros escravizados, depois da alforria, não tinham para onde ir, a cidade não aceitava eles, a população não aceitava, então eles foram morar no morro. Então esse processo trouxe esse boom, na verdade essas decisões trouxe um boom nesse processo de favelização do Rio de Janeiro. E aí coube ao diretor-geral da saúde pública o quê? Erradicar essas doenças, como a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, que eram doenças, gente, terríveis. O Covid é uma doença terrível, a gente sabe. Mas olha, essas daí eram horríveis mesmo. E aí, o que aconteceu? Em 1904, o governo fez uma lei que tornava obrigatória a vacinação da população. Apesar que a gente sabe que teve vários grupos e várias pessoas que se demonstraram contrárias a esta medida, né, essa decisão. Porque a legislação, essa lei, ela ficou muito impopular. E aí ela exigia os comprovantes de vacinação para a realização de algumas tarefas. Então, por exemplo, eu quero me candidatar a emprego tal.
Beleza, mas você tem que ter a vacinação. Então, essa lei tornou obrigatória a vacinação para que você pudesse realizar algumas tarefas, como matrículas nas escolas, hospedagens, casamentos. E aí, quem não se vacinasse, pagava uma multa. E aí, o que aconteceu? Como era uma população já muito insatisfeita com as decisões e com o descontentamento do governo, né, com o descaso do governo, então as pessoas ficaram muito infelizes com essa legislação, elas não gostaram, tá? Os problemas de moradia, o custo de vida começou a aumentar devido a essa modernização, e aí resultou o quê? Na maior revolta da vacina obrigatória. Então, entre os dias 10 a 16 de novembro de 1904, as camadas mais pobres, elas saíram às ruas para enfrentar os agentes de saúde pública e a polícia. Então, foi basicamente... O que foi esse movimento? A população do Rio de Janeiro estava enfrentando um problema sério de saúde pública, com diversas doenças contagiosas e fatais. Porém, a população pobre já vivia numa situação bem miserável, numa situação de muito descaso do governo público. E aí, quando este governo, né, quando essas autoridades resolveram tomar alguma medida, né, no caso a vacina, para prevenir o espalhamento dessas doenças, o saneamento, a modernização da cidade, a população não curtiu muito, ela não aceitou. E aí eles se revoltaram contra essa medida que seria basicamente em prol deles. A repressão policial ela foi muito severa. A gente teve mais de 945 pessoas presas, como está mostrando aqui, 110 feridos nos confrontos e 30 mortos. Então, houve várias revoltas dentro da revolta da vacina, e as motivações foram várias, tá? Desde a questão econômica, social, moral, né? Então, ela foi uma revolta que acabou só lá em 16 de novembro, com muitas pessoas feridas e muitas pessoas mortas, tá? E aí, como fala aqui no último tópico, depois este modelo de vacinação empregado surtiu efeito. E aí, é claro que conseguiu controlar e erradicar a febre amarela e a varíola da capital. Então, apesar de ter sido uma medida necessária, a população não encarou muito bem. Elas foram contra essa decisão do poder público. Porém, a longo prazo, essa medida de obrigatoriedade da vacina ajudou a controlar doenças terríveis como a varíola e a febre amarela. Tudo certo até aqui, pessoal? Beleza. Então, ó, vamos para os exercícios? Aqui, ó. Aqui vocês têm um trecho do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, de 15 de novembro de 1904. Então, vamos lá. Cheio de apreensões e receios, despontou o dia de ontem. Muito cedo tiveram início os tumultos e as depredações. Começaram como na véspera, apedrejamento aos combustores restantes da iluminação pública, hostilização a qualquer facção da força policial e ataques aos bondes, que eram virados, quebrados e incendiados. Pela rua Senhor dos Passos, às 7 horas, numeroso grupo de mais de 500 pessoas desceu em direção à Praça da República, prorrompendo em gritos hostis à polícia e à vacina obrigatória e assaltando os bondes que, nessa ocasião, ainda chegavam àquele ponto. Foi grande o tiroteio que se travou caindo logo ao chão, feridas ensanguentadas diversas pessoas. E aí aqui tem a fonte do texto, e vamos lá. A notícia do Jornal do Comércio faz referência a que movimento popular? Então, dos movimentos que a gente viu aqui, Guerra dos Canudos, o cangaço, a revolta da vacina. Então, qual desses esse trechinho do jornal faz referência? Qual desses movimentos popular? Tá? Letra B. A notícia nos permite conhecer o meio de transporte e o tipo de iluminação existente na época. Justifique. Que tipo de meio de transporte fala neste trecho? E qual era o tipo de iluminação que tinha nessa época, lá no Brasil de 1904? É isso que vocês vão anotar aqui. C.
por que razão ocorreu essa revolta? Qual que foi o motivo? Tá? Quais foram as motivações das pessoas se revoltarem? É isso que vocês vão colocar, o que eu expliquei um pouquinho agora há pouco, tá? Presta atenção. Vamos para 2. Desculpa, pessoal. Soluço. Aqui vocês vão ter um mapa, ó. Sertão do Cariri. E aí nós temos bem marcadinho, né? Que ocupa vários estados nordestinos. O Piauí, o Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Que é basicamente desse sertão aí do Nordeste. Aí a letra A, onde Canudos estava localizado? Então, onde ficava Canudos? Tem essa resposta lá no início do texto e na minha explicação também. A B, o que motivou as pessoas a se fixarem em Canudos? O que levou as pessoas a ficarem nessa região do Arraial dos Canudos? O que as pessoas encontravam ali, tá? A C, o que os moradores de Canudos fizeram para sobreviver? Então, a gente sabe a vida que eles levavam, né? Que esses sertanejos, essa população pobre levava. Então, o que eles fizeram para que eles pudessem sobreviver? Quais foram as medidas? Isso que vocês vão responder. Na 3, a gente tem uma figura do Lampião, né? Que é o Virgulino Ferreira da Silva. E aí a gente tem a pergunta. Com base nas informações a respeito do cangaço, é para vocês escreverem um texto, tá? Um texto pode ser curto, mas enfim, tem que abranger a pergunta, tá? No final, dê a sua opinião. O cangaço foi um movimento de banditismo ou foi uma revolta social? Por quê? Foi um movimento que era simplesmente saquear por saquear ou foi um movimento de descontentamento social? E aí vocês vão escrever o porquê, tá? Então é isso, pessoal, para esses 15 dias. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam ou tiverem qualquer dúvidas, manda mensagem no Zap, manda mensagem no grupo, pode ligar que eu vou estar respondendo as questões até às 6 da tarde, de segunda a sexta, tá bom? Beijo, fiquem bem.